Que essa seja a razão de estarmos aqui, adorar e louvar o nosso Deus. Amém? Eu gostaria de saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. É uma alegria a gente poder estar aqui nessa noite, início de ano, a gente poder estar aqui na casa do nosso Deus. Então, as irmãs, irmãos, você que nos visita nessa noite, seja muito bem-vindo. E você que nos acompanha nas redes sociais, é um prazer ter conosco. Você que é nosso irmão, pastor Ezequiel e família, um grande abraço para vocês. E que esse culto possa fazer diferença na sua vida, que está nos acompanhando nessa noite na rede social. Nós estamos alegres e gratos a Deus por mais esse tempo de culto. Novo ano se inicia, com certeza, novas metas, novos desafios, novos projetos e novos sonhos. O meu desejo é que você esteja colocando tudo isso nas mãos de Deus. Que Deus esteja ocupando o primeiro lugar nos seus planos, nos seus projetos, nos seus sonhos, na sua vida particular. Que este ano seja um ano que você possa depender mais de Deus. Que coisa boa, né? Podermos iniciar o ano na presença de Deus. Nós estamos aqui desde domingo passado em oração. Nós tivemos uma semana inteira de trabalhos aqui na igreja. Então, aquele irmão que teve o privilégio de poder estar aqui conosco, foi bênção na sua vida. E aqueles que não puderam, né, fica o convite para outra oportunidade. Eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que participaram conosco dessa semana mundial de oração. Não é só a nossa igreja que estava em oração, mas todas as igrejas presbiterianas e algumas evangélicas estavam em oração. E nós precisamos orar mesmo, irmãos. Nós estamos vivendo dias difíceis. E a minha pergunta para você nessa noite é: qual tem sido o seu tributo diário para com Deus? Quanto tempo você tem dedicado em oração a Deus? Você tem iniciado a sua jornada diária com a presença de Deus? Ou Deus tem sido o último na sua vida? A hora que o cansaço bate, você simplesmente fala: Deus, me dê um bom sono. Meus irmãos, é hora de revitalizar a nossa vida de oração. E o meu desejo como coordenador do grupo de intercessão é que realmente você tenha uma vida de oração. Uma vida que você possa dobrar os joelhos na presença de Deus. Que você possa realmente conectar com Deus. Você possa realmente demonstrar e ter a certeza da sua dependência de Deus. É hora de buscar a Deus enquanto se pode achar. Nós estamos caminhando para os fins dos tempos. A volta de Jesus Cristo está muito próxima. Haverá um dia que não haverá mais tempo de você buscar a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que nós vamos ter fome e nós não vamos conseguir nos alimentar. Então aproveita essa oportunidade, enquanto nós podemos, invocar e achar o nosso Deus. Enquanto essa igreja
está de portas abertas. Nós não sabemos qual o futuro do nosso país, mas como igreja, nós precisamos orar bastante. Não interessa questão de partido, eu estou falando de governo. Nós precisamos orar pelo nosso país, pelos nossos governantes, para que possamos ter um país abençoado por Deus. Nós vamos ter nesse momento uma oração de adoração e louvor. Eu gostaria de te convidar a colocar de pé nesse momento, que você possa fechar seus olhos, pensar em Deus e vamos falar com Ele. Convido a igreja a se colocar de pé. Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento de culto. Nós te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade. E nós estamos aqui, ó Deus, para louvar o Senhor, ó Pai. Por isso, ó Deus, visita o nosso coração, visita, ó Deus, a nossa mente, visita, ó Deus, o nosso interior e tira, ó Deus, tudo aquilo que possa atrapalhar essa comunhão com o Senhor, ó Pai. Para que a nossa adoração e o nosso louvor seja aceito no teu trono de graça, ó Pai. Ó Deus, esteja abençoando este culto aqui essa noite. A vida, ó Deus, de cada irmã e de cada irmão que se encontra aqui. Aqueles, ó Deus, que nos visita, que nos possa, ó Deus, sentir bem aqui no nosso meio. Que a tua palavra, ó Deus, possa falar ao coração de cada um, ó Pai. Nos abençoa, ó Deus, como igreja. E continue, ó Deus, na direção e na condução desse culto, ó Pai. Nós oramos assim, gratos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em pé, nós vamos louvar a Deus com o hino de número 19. Hino de número 19. Do seu benfeitor, vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus.
Graças a Deus por isso, né? Esse cântico fala: vinde remidos, filhos de Deus. Nós estamos aqui nessa noite, como os filhos de Deus. Isso é uma alegria para nós. Eu gostaria de estar convidando os irmãos que estivessem abrindo suas Bíblias em Números capítulo 10, versículo 8 a 10. Números capítulo 10, versículo 8 a 10. Amém, irmãos? A palavra do Senhor fala assim: os filhos de Arão, sacerdote, tocaram as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis a trombeta. Arrebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas. Deus, fala conosco nesse momento através da Tua palavra, Pai. Que possamos, ó Deus, ter uma reflexão no que a Tua palavra diz, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante de um texto até pouco lido, mas o nosso texto ele fala de tocar trombetas. E tocar trombetas, em diversas passagens bíblicas, ele nos traz várias lembranças. E uma delas é quando do Israel estava no deserto. Toda vez que trocava a trombeta, significava que Deus estava perto. Quando das festas, também fazia parte da aliança com Deus, tocar trombetas. Então, meus irmãos, nós estamos iniciando aí um ano com muita oração. Eu gostaria de estar trazendo para os irmãos essa reflexão nessa noite. Que nossas orações possam soar como as trombetas, clamando a Deus para nos ajudar. Que a minha e a sua oração possa soar como trombeta diante do trono de Deus. Que nós possamos clamar a Deus para nos ajudar e nos socorrer. Amém? Nós teremos nesse momento um período de oração silenciosa, onde eu e você confessaremos os nossos pecados, onde eu e você nos achegaremos diante do trono de Deus, reconhecendo que somos miseráveis pecadores, que não somos dignos nem de estar aqui, mas pela graça de Deus nós estamos aqui. Feche seus olhos. Fale com Deus, vamos reconhecer que somos miseráveis pecadores.
E após alguns instantes de oração silenciosa, eu gostaria de estar convidando a nossa irmã Thais, que nos conduzisse a Deus nessa oração. Após alguns instantes, você vem aqui à frente e faça essa oração. Amém? Pai, Senhor de amor, de bondade, quero te pedir hoje, Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga a sua palavra para a gente consiga compreender tudo conforme a sua vontade, que a gente consiga compreender, escutar e agir tudo conforme o Senhor quer. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Neste momento, o grupo de louvor está com a palavra. A palavra de Deus fala: todo ser que respire, louve a Deus. Então, você que está presente aqui nessa hora, erga sua voz a Deus, cante louvores a Deus. Vamos ter esse momento, de realmente de adoração e louvor a Deus. Saudamos a igreja na graça do nosso Deus, amém? Vamos nos colocar de pé, os nossos queridos irmãos que estão presentes. Eu sei que choveu bastante, esfriou um pouquinho, mas nós estamos aqui, vamos tirar um pouco desse nosso momento de conforto e vamos cantar, vamos bendizer o nome do Senhor, amém? Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinar.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Amém. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus buscará a igreja dele. Amém? Glória a Deus. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio agradar teu coração, outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim, o meu coração não podes mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros,
Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Eu anseio agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu anseio, és tu, Jesus. Eu anseio, és tu, Jesus. Eu anseio, és tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Amém. Que maravilha. Há um bem maior do que o ouro nessa terra dos homens? Dificilmente, né? As riquezas desse mundo é a atração dos homens, das pessoas. Mas esse cântico você declarou que deseja Deus mais do que qualquer coisa que existe nessa terra. Amém? Queridos, nós vamos cantar um cântico. Tem bastante tempo que eu não cantava esse cântico, viu? Esse cântico que fala rompendo em fé. Nós sabemos que para a gente romper muitas coisas, é necessário que Deus coloque em nossas vidas o ânimo, a fé, a ousadia, a coragem, e é Deus que faz isso. E nós vencemos as batalhas do dia a dia, seja elas quais forem, porque Deus nos dá todo fortalecimento, toda força que precisamos para caminhar. Vamos cantar com esse cântico, vamos louvar e que assim nós possamos romper em fé durante esse ano, rompendo em fé nos ministérios, na caminhada com Jesus, nas nossas vidas. Amém? Irmãos, durante esse cântico, você tem a oportunidade de estar trazendo seu dízimo, os alimentos para a cesta da esperança, né? Isso é um ato de fé, de fidelidade a Deus. Então, se você está preparado, durante esse cântico, você esteja colocando no gasofilaço o seu dízimo e a oferta, e na cesta da esperança, o alimento não perecível. Que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales
desertos e mares me atravessam, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares me atravessam, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai. Obrigado, Deus, porque rompendo em fé, a tua igreja tem caminhado diante esses dias, durante esses dias, e nós sabemos que o Senhor é aquele que nos prova, mas também nos sustenta, ó Pai, nas nossas caminhadas, nas nossas lutas. Obrigado a Deus pela igreja do Senhor, essa igreja que está aqui agora nesse momento, esse ajuntamento de irmãos. Em outros locais e outros pontos nós temos outros dos nossos irmãos bendizendo, glorificando o teu santo nome, e assim possamos fazer, ó Pai, com a nossa fé, com o nosso coração derramado ao Senhor. Nós oramos e entregamos esses louvores, essa adoração no teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, podeis se assentar.
Gostaria de estar convidando o irmão Everton, que estivesse agradecendo os dízimos e os alimentos da Cesta da Esperança. Isso é um ato de fé, é um ato de gratidão a Deus. Oremos, meus irmãos. Querido Deus, grandioso Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe, Senhor Jesus, aqueles que estão aqui presentes. E obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem abençoado a vida de cada um para que pudesse entregar o teu dízimo, a tua oferta e a Cesta da Esperança, que é um projeto maravilhoso dessa igreja. Abençoe, Senhor Jesus, o irmão Nilson, que estará trazendo a nossa palavra, e abençoe aqueles que, de coração aberto, ó Pai, possam receber a mensagem de bom grado. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Mais uma vez nós queremos agradecer todos que nos visitam nessa noite. Nós temos um casal ali. Seja bem-vindo, Deus abençoa. Nós temos os pais da Regina, e a Regina e a Dani também, né? Sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Lá no final nós temos um casal também. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe vocês. E acho que é só. Se eu esqueci de alguém, sejam bem-vindos, viu? Que Deus abençoa. O Mazinho que está aqui conosco, mas o Mazinho já é de casa, juntamente com a sua namorada. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Obrigado aí pela ajuda, né? Sempre aí conosco, sempre tendo paciência e atencioso conosco. Deus abençoe a sua vida e a vida da sua namorada. Nós teremos agora alguns avisos, antes de passar a palavra para o pregador dessa noite. O nosso pastor está de férias, né? Ele retornará no final do mês, né? Que nós estejamos orando por ele e pela família, que seja um descanso realmente merecido. O outro aviso é sobre o aplicativo da igreja. Caso você não tenha ainda o aplicativo da igreja, baixa ele no seu celular. É um meio de você ficar informado, né, 24 horas, em tempo real, do que está acontecendo com a igreja. Então, se você não tem o aplicativo, né, baixa ele, não tem custo nenhum, não vai pesar no seu celular. Nós temos o pessoal de mídia aqui que pode te ajudar bastante. Então, se você não tem ainda, fica o nosso convite. Outro aviso é com relação à Cesta da Esperança. Nós escolhemos o segundo domingo do mês para fazer o recolhimento. Mas você tem um mês inteiro para fazer a entrega, para fazer a sua doação. Nós temos assistido 3 famílias durante o mês. E tem mês que a gente está passando certos apertos. Muitas das vezes nós temos de comprar, né, outras vezes recolher as nossas igrejas irmãs. Então, se você tem condições de contribuir com alguma coisa, né, esteja à vontade e que Deus esteja abençoando você nessa doação. Nós estamos aí com o projeto Revitalização da Escola Bíblica Dominical. Se você não tem vindo na escola dominical, você está perdendo. Começamos hoje, né, essa escola dominical, e são todos novatos. Então você não precisa ficar preocupado. Nossa, eu vou chegar lá e vou ver o Nilson lá na frente. Não, esse ano vai ser diferente. Você vai ver caras novas, irmãos novos aqui na frente. Então não deixe de participar da escola dominical. Nós temos agora as classes, esse mês de janeiro é um mês atípico, mas assim, a gente está retornando devagar com todas as classes. Então, se você pode, não deixe de participar. É um projeto que depende de mim e de você. Não adianta o pastor querer
e o conselho querer se a igreja não ajudar? Nós temos os trabalhos semanais. Na quarta-feira nós temos estudo bíblico, às 19h30. E na sexta-feira, reunião de oração. Como intercessor, eu faço mais um apelo para você. Participa da reunião de oração. É um momento precioso de comunhão com os irmãos. E é o trabalho da igreja que é menos frequentado. Que muitas das vezes o irmão fala: hoje é reunião de oração, não vou lá não. Deixa aquele povinho orar lá. Então é você que está perdendo. No início eu falei, vamos ter um novo ano, um ano de revitalização na nossa vida de oração. E sexta-feira é um momento para isso. Dia 10, terça-feira, terá a reunião plenária da SAF. Então todas as irmãs que fazem parte da SAF está convocada para essa reunião na terça-feira às 19h30. E você que é mulher, casada ou que ainda não casou, deseja participar da SAF, é sua oportunidade. Mas a SAF é para mulher velha. Não. A SAF é uma sociedade auxiliadora feminina. Não é para mulher velha. É para você, mulher, também. Se você não tem nenhuma sociedade para participar, a SAF é uma oportunidade para você. Então, na terça-feira tem reunião plenária. No dia 27 de janeiro agora, nós teremos a oração da madrugada. 5h da manhã nós estaremos aqui na igreja com a graça de Deus. Então, um desafio para você. Acordar cedo e estar aqui na presença de Deus. Mas 5h é muito cedo. Mas para trabalhar você acorda 4h, 3h, 5h. Então, para orar, você também pode acordar e estar aqui conosco. Se Deus quiser, nós estaremos aqui dia 27 de janeiro, às 5h da manhã. É um desafio para mim e para você. Chega de aviso, Já falei demais. Eu quero convidar as crianças e os professores que venham aqui à frente para a sua separação. Crianças até 11 anos, que venham aqui à frente. Já convido o irmão Alessandro também para tomar o lugar aqui. O nosso irmão hoje estará trazendo a mensagem. O nosso desejo é que Deus use-o como instrumento na mão dele. E já desde já eu convido você a estar orando pelas crianças. Seu microfone está aí. Vamos orar, meus queridos. Deus, nós te louvamos, ó Pai, neste momento, pedindo a sabedoria dos céus para as nossas vidas, para a tua igreja e também para as nossas crianças que estarão tendo, ó Pai, a oportunidade, na sua linguagem apropriada, no contexto, ó Deus, da sua infância, aprender da tua palavra, ó Deus. Esteja com as professoras, esteja com cada um deles ali na salinha, e que eles possam ser desde já modificados pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Obrigado, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, mais uma vez eu quero saudar a igreja na graça do nosso Deus. Amém? É uma bênção, uma oportunidade, um privilégio poder compartilhar da palavra com os irmãos. Como o pastor bem disse, nosso irmão Nilson está de férias. Nós temos uma escala para o mês de janeiro e hoje estarei com os queridos, e que Deus possa nos usar
para abençoar a vida de cada um. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, aqueles que estão com suas Bíblias, aqueles que estão com aplicativo, com celular também pode nos acompanhar, no Salmo capítulo 88. Salmo capítulo 88 da nossa palavra, do nosso texto sagrado. Salmo 88, você acompanha aí daí mesmo assentados em reverência a Deus, a leitura. Eu vou fazer a leitura desse salmo e os irmãos poderão acompanhar. Amém? Todos acharam? Sem dificuldades, tranquilo, né? Bem aí no meio da Bíblia. Diz assim o texto: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado como os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates como todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas tuas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado, pois sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, que a revelação da tua palavra possa falar aos nossos corações neste momento. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, a palavra do Senhor, ela é lida, a palavra do Senhor, ela é uma revelação que nós fazemos a exposição. É assim que nós tratamos os sermões da palavra de Deus. Então nós faremos a exposição desse texto, a palavra, e aplicaremos também no contexto da nossa vida, porque além de ser exposta, ela é aplicada às nossas vidas nos dias de hoje. Esse salmo, ele vem retratar, e nós estamos agora iniciando um novo ano, mas para muitas pessoas esse novo ano continua a mesma coisa, porque as suas aflições, os seus sofrimentos, os seus problemas não mudaram. Quantas pessoas que estão passando por algum problema nos quais eles não conseguem enxergar a luz ao final do túnel, no qual eles não conseguem ver uma saída, onde ele não consegue enxergar uma esperança. São tristezas, são lamentos, são frustrações, são sensações de incapacidade. Tem muitas pessoas que entram em depressão. Tem uns que têm a sensação da morte. São problemas que qualquer um de nós virou o calendário de 2022 para 2023 e esses problemas ainda permanecem em nossas vidas. Ano novo, ainda a vida não é nova. E assim, são fatos e circunstâncias que acontecem em nossas vidas, a qualquer um de nós que está aqui ou que está por aí, ao derredor. Charles Spurgeon, tão citado pelos pregadores, ele foi um dos ingleses que escreveu vários livros,
e foram traduzidos em várias línguas. E ele é considerado o príncipe dos pregadores. Segundo a história, ele pregava de 8 a 12 vezes por semana, mais de uma vez por dia, se fazer uma média. Este homem, cujos outros problemas ele sofreu, num dado momento uma igreja muito grande, cheia de membros, alguém no meio do povo gritou fogo, e as pessoas se assustaram e saíram, aquela demandada de pessoas, e algumas foram pisoteadas e morreram. Isso trouxe na vida do pregador, Spurgeon, algo que se agravou. Ele se lamentou muito por aquele contexto, e foi uma causa de sofrimento. Em 1880, ele recebeu uma informação que tinha uma doença degenerativa e crônica. Eu não sou médico, mas geralmente as doenças degenerativas, elas não têm cura. Assim a dele não tinha cura. Em 1892, ele morreu, 12 anos após ele receber esse diagnóstico, com 57 anos de idade. E ele é considerado o príncipe dos pregadores. Olha só, esse salmo que nós acabamos de ler, ele é um salmo de autoria de Emã. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre essa pessoa. Lá em 1 Reis capítulo 4, verso 31, aparece Emã. Quem foi Emã? Emã, ele foi um dos conselheiros do rei Salomão, sendo um dos homens mais sábios da sua época, sendo ele menos sábio somente do que Salomão, porque Salomão recebeu o dom de Deus, quando Deus falou: o que você quer de mim, Salomão? Senhor, me dê sabedoria. Então diz a palavra que ele foi o homem mais sábio. Este homem cujo nós lemos aqui o texto, Emã, ele era um dos conselheiros do rei Salomão, ele era um dos homens mais sábios de sua época, ele era um levita e ele era um cantor, ministro de louvor. E nós vemos diante do seu Salmo 88, e esse salmo é considerado o salmo mais triste de todos os salmos, porque é um salmo que você não vê esperança em nenhum momento. Em todo o lamento dele, você não vê a luz ao final do túnel. No último versículo ele fala: Senhor, os meus conhecidos são trevas. Geralmente os salmos ou outros textos da Bíblia, você lê um contexto de lamento, de dificuldade, de problema, mas o salmista fala: Senhor, eu sei que a minha vitória vai chegar, eu sei que o Senhor é o meu refúgio, a minha vitória está guardada. Aqui nós não conseguimos enxergar essa esperança no Salmo 88, de autoria de Emã, que é da descendência da família de Corá. Então, queridos, nós deparamos com esse texto, e ainda Emã, sendo este homem tão importante, tanto no reino, porque ele era um conselheiro do rei, ou seja, a sua palavra era muito importante para o reinado do povo, como na obra de Deus, o seu sofrimento, a sua dor, a sua tristeza, não estava relacionado ao pecado. Muitas vezes nós sofremos, o crente, decorrência das nossas falhas. Os pecados nos trazem consequências. Mas aqui no contexto e no texto dessa mensagem, escrita na exposição do Salmo 88, Emã, ele sofria, mas não tinha relação alguma com o pecado. Nós vamos dividir aqui no nosso tempo algumas aplicações. Olhe só, olhe na sua Bíblia por gentileza, verso 1 e 2. Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti, chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. O primeiro ensinamento de um salmo, que é considerado o salmo sem esperança, primeiro ensinamento que o sofrimento na vida do crente, ele nos traz a aproximação a Deus. O sofrimento na vida do verdadeiro cristão nos faz ter uma maior e melhor comunhão com Deus. Emã, nós vamos ver aqui em alguns versículos, ele fala sobre morte, ele fala sobre o sofrimento, sobre o seu abatimento, mas no verso inicial ele fala: Senhor, o Senhor é a minha salvação, dia e noite clamo a Ti. Poderia ser ele
devido a ser levita e cantor, está ainda mais no templo, cantando e louvando ao Senhor. Então, meus queridos irmãos, vamos olhar só o contexto deste homem. Um homem que tinha um status, porque quem estava na beira do rei ali, na saia do rei, né, era um homem importante. Um homem que era um levita, um ministro do Senhor, mas ele sofria e tinha uma tristeza imensa. E na sua oração ele fala: Senhor, inclina os ouvidos ao meu clamor. Ele não queria nem a resposta para o seu problema, ele queria apenas que Deus ouvisse o clamor dele. A pior coisa na vida do cristão é quando a gente ora a Deus e parece que Deus não está nos ouvindo. Meu Deus, será que Deus está me ouvindo? O que está acontecendo? Está igual água de poço, parado, eu não consigo ver os sinais de Deus. Irmã, ele não queria nem a resposta sim ou não. Aí eu vou satisfazer o seu desejo e vou curar o seu sofrimento, ou eu não vou curar. Não, ele queria que Deus inclinasse os ouvidos para ouvir a sua voz. E diz o texto aqui que ele clamava de dia e de noite. E esse sofrimento o trouxe para perto de Deus. Hoje, no contexto que nós vivemos, na aplicação dessa palavra, nós temos uma igreja muito superficial, uma fé muito rasa, no qual os primeiros embates, os primeiros problemas, o que os irmãos fazem? Vou dar um tempo, vou naquela igreja não, e agora a modinha é os desigrejados. Eu vou viver no meu quadrado, no meu mundo, eu e o Senhor Jesus, assistindo aqui da tela, eu posso louvar e adorar a Deus. Eu quero questionar os irmãos, ou a mim mesmo. Lá no céu, a gente vai ter um quadradinho para ficar só eu e Deus adorando? Ou a palavra nos diz que todos em uma só voz, em um só corpo, seremos uma grande família? Nós não somos o reflexo da igreja espiritual nessa terra? Como então eu posso ter uma comunhão isolada diante da igreja com Deus? Então nós vemos que os primeiros embates, os primeiros problemas na igreja dos dias atuais, no nosso momento contemporâneo, os irmãos, eles querem logo abandonar a sua fé e falar: não, eu vou dar um tempo. E esse tempo, né, o tempo da pandemia, fez com que muitos não voltassem para a casa do Senhor. Meus queridos, aí. Então nós temos essa primeira aplicação nesse contexto de um salmo que nos revela que não há esperança, mas há grandes aplicações para a nossa vida prática como crentes, ao observar a vida deste homem, e a preocupação dele nas suas petições é que ele fosse correspondido, que ele fosse ouvido em suas orações. Segunda aplicação para nós temos aí o verso 3, 4 e 5. O verso 3 nos diz o texto: pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se beira à morte. Ano novo, Natal, a gente exagera na comida, não é verdade? Todo mundo come um pouco a mais. A gente come tanto, que a gente está ali até repugnando o alimento, a ponto de explodir. Essa era a sensação espiritual, ou o sofrimento que Emã passava naquele contexto. Senhor, eu estou farto, eu já não aguento mais, estou a ponto de explodir, estou à beira da morte. E ele então se declara a Deus. Ele diz que é contado como aqueles que baixam a cova, no verso 4. E no verso 5 ele diz: atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Naquela época, a guerra sempre é um contexto muito ruim. Nós estamos acompanhando aí a Ucrânia e Rússia. Pessoas inocentes, que nada tem a ver com os anseios de um governo, ou de aquele que está no poder, morrem, sofrem, perdem seus lares. E naquele contexto, tanto do Velho Testamento como do Novo, a guerra é pior ainda. Quando o Emã traz esse contexto, ele quer dizer: Senhor, eu estou como aquele soldado que já está ali ferido, que não tinha como resgatar mais. Ali naquela época não tinha a cruz vermelha que ia lá e resgatava o ferido, não. Ele
aquele ferido ele ia morrer junto com os outros cadáveres que estavam ali. E ele fala: Senhor, eu estou como aquele soldado ferido, que é uma questão de tempo para eu perecer e morrer. Essa é a minha angústia, essa é a minha sensação, essa é a minha oração, Senhor, e o Senhor não tem me ouvido. Por isso que o tema, esqueci até de falar na nossa palavra, é quando nós não somos ouvidos, quando nossa oração não é ouvida por Deus. E Ele queria apenas ser ouvido em sua angústia. E nós vamos, talvez alguns irmãos estão perguntando: nossa, mas o que está acontecendo com esse homem? O que ele fez para que ele sofresse tanto, né? Mas nós temos, irmãos, que Deus quer nos mostrar que mesmo os homens mais tementes a Deus, os servos, como Emã, como outros profetas, como outros que existem, mesmo não pecando, sofrem nessa terra. Tem os seus momentos de crises, de sofrimento, de angústia. Nós não estamos imunes. O próprio Cristo falou: Senhor, o próprio Cristo falou: filhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então a segunda aplicação é que mesmo aqueles homens, ou mesmo nós, não estamos imunes, porque hoje nós temos uma teologia muito errada, que tudo que acontece na vida do crente vem da parte do maligno. O mundo jaz no maligno, mas nem tudo, nem todo sofrimento, nem toda provação é algo que vem do maligno. Hoje as teologias demonizam todas as coisas. Ah, o irmão está sofrendo, com certeza é algo do diabo. Será? Emã, ele era um homem de Deus. Jó era um homem que se levantava e orava e jejuava para os seus filhos, e Deus permitiu que o diabo então ali tocasse, para que o nome de Deus fosse glorificado, tocasse a vida material dele, mas não a sua alma. Então nós temos que a segunda aplicação desse texto, meus queridos, é que mesmo um homem como Emã, mesmo ele, que sendo um homem de Deus, mesmo ele na sua aflição buscando, sofreu e passa por sofrimento como qualquer um de nós podemos ou estamos passando. Talvez alguém de vocês que está aqui ou que está nos assistindo passa por algum problema. E nós vamos ver, queridos, mais à frente, que esse sofrimento dele não é um sofrimento de momento. Aconteceu algo e ele orou a Deus. Nos versos finais, quando nós lemos, diz que ele sofria desde a sua juventude. Então vamos imaginar o contexto. Um homem que era um conselheiro do rei, já tinha uma idade madura. Um homem que era um dos mais sábios, um homem que era um cantor e levita, sofria desde a sua mocidade, desde a sua juventude. É mole ou os irmãos querem mais, né? Não é fácil o contexto desse homem. E ele persevera na sua oração, ele continua a sua busca, ele continua a se aproximar de Deus. Que ensinamento para as nossas vidas nesse ano de 2023. Mas ele fala: Senhor, no verso 6, me puseste na mais profunda cova. Ele entendeu que o que estava acontecendo na vida dele foi permissão de Deus. No verso 7 ele fala: Senhor, a tua ira está sobre mim. Eu sinto a tua ira sobre mim. É o Senhor que está colocando esse sofrimento em mim. E ele não queria nem entender o porquê e saber, queria que Deus ouvisse as suas orações. Então, meus queridos, nem todo sofrimento, nem todas as dificuldades, lutas, crises que nós passamos é aquilo que vem do maligno, mas sim algo que Deus talvez quer trabalhar nas nossas vidas, na igreja, em cada um de nós. E Emã, e esse texto nos ensina nessa segunda aplicação. Continuando, meus queridos, o verso 10 diz: mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Ele questiona a Deus: ó Deus, os mortos te louvam? Porque eu vivo, eu te louvo, eu canto, eu proclamo a tua glória, eu estou no teu reino, fazendo a tua vontade. Então a terceira aplicação que nós entendemos, que ele queria viver, embora todo o sofrimento, todo o sentimento de morte, de angústia que ele passava, Emã, ele queria continuar vivo na terra dos viventes, para que
pudesse continuar na obra, para que pudesse ser luz, sal da terra. E ele argumenta com Deus, fala: Senhor, por acaso os mortos vão cantar? Não tem como, né? Ele diz ainda mais, no verso 12: acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? O que é a terra do esquecimento? É a sepultura, realmente é o cemitério. Daqui 2 gerações, ninguém vai lembrar de nós. Daqui 100 anos, ninguém vai lembrar de nós. Quem lembra do seu tataravô aí? Ou ou já procurou saber onde que ele sequer está sepultado? Nós somos esquecidos na terra dos mortos para esse mundo. E ele fala: Senhor, ele argumenta: acaso nas trevas manifestam as tuas maravilhas? Porque em vida manifesta as tuas maravilhas, os teus prodígios, os teus sinais, a tua palavra, o teu reino nessa terra. Então, meus queridos, se nós queremos ser ferramentas e instrumentos na mão do Senhor, tem que ser agora. O momento é hoje, porque na terra do esquecimento, você vai ser esquecido nesse mundo. Nosso tempo é hoje, é agora. E ele argumenta, e eu quero falar para você: você tem algum argumento? Falar assim: Deus, se Deus chegasse aqui agora, o Alessandro, qualquer um presbítero ou irmão, hoje eu vou te levar, como diz lá no Novo Testamento. O que eu vou falar para Deus? Deus, não me leva não. O que eu vou argumentar para Ele? Será que eu tenho um argumento forte? Será que você tem? Senhor, não me leva não, eu não quero ir nesse momento. Se você ouvisse a voz de Deus, será que você tem um argumento forte para convencer? Então Emã, ele conversa, e ele argumenta, e ele diz: quero viver. E para nós a aplicação desse contexto é: o tempo de ser usado por Deus nessa terra é agora, é em vida, é na sua saúde. Continuando, meus queridos, nós temos que, os irmãos podem entender que no verso 13, a palavra nos diz: mas Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. A partir do verso 13 até o final, no 18, ele vai fazer como se fosse um memorial. Tudo que ele iniciou falando na narrativa do Salmo, ele confirma novamente os seus desejos e as suas petições. E ele fala: Senhor, antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Ou seja, antes do sol nascer, eu estou orando ao Senhor. Como nós falamos de oração toda semana, o irmão Nilson falou sobre a Semana Mundial da Oração, e vai ter a madrugada da oração. Emã era todas as madrugadas, ele estava em oração, mesmo sofrendo tamanho problema na sua vida, do qual não é revelado para nós aqui. Emã buscava ao Senhor antes do sol raiar. Às vezes nós buscamos o outro lado da cama, né? Já viramos, estamos dormindo, mesmo diante de lutas. Mas Emã não, ele busca o Senhor incessantemente. E ele diz no verso 14: por que rejeitais, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto? Ele confirma novamente: Deus, por que o Senhor não ouve a minha oração? Eu só quero que o Senhor me escute. Mas Deus se mantinha em silêncio por um bom tempo, referente à causa de Emã. Por isso nós vamos entendendo que esse salmo, de fato, é um salmo muito triste, sendo considerado pelos estudiosos o salmo mais triste de todos os salmos. E a palavra nos diz, continuando, que ando aflito e prestes a expirar desde moço. Ou seja, foi o que eu disse a vocês, desde a sua juventude ele sofre, desde a sua juventude ele enfrenta os seus problemas. Quantos, eu não sei como era a contagem dos anos ali, da contagem das marcações dos anos novos, mas quantos anos ali que ele celebrou uma mudança de ano, mas a sua vida com relação à sua causa ainda não tinha sequer
uma inclinação dos ouvidos de Deus. E às vezes, meus queridos irmãos, nós somos tão agraciados por Deus. Deus tem te presenteado com tantas bênçãos, talvez na sua família, talvez na sua casa, no seu trabalho, qualquer lugar que você esteja, e a gente sequer tem coragem de orar para agradecer. Nós fazemos igual os 10 leprosos, né? Apenas um voltou. Pelo contrário, nós queremos mais e mais desse mundo terreno que não está condizente com o reino de Deus. Mas, irmã, ele nos ensina nesse quarto momento da nossa mensagem, que mesmo diante de todas as suas dificuldades, ele se manteve perseverante na sua oração, na sua busca. Ele se manteve perseverante, ainda que Deus não inclinasse os ouvidos a ele. Ele não deixou de buscar a Deus. Hoje nós enfrentamos um problema, que também já foi problema do passado, está na palavra. A gente fala hoje porque nós vivemos esse momento aqueles considerados os ateus, os que se apostataram, abandonaram a fé. E alguns, eu pesquisando, alguns teólogos, alguns estudiosos sobre esse assunto, falam que essa fuga ou esse abandono é porque muitos não foram atendidos em algum pedido do qual ele acha que ele tem direito. Então ele, achando que tinha o direito e Deus não fez, então Deus não existe. E aí nós temos, pela fé e crer, que a vontade final é do Senhor Deus. Nós falamos isso pela manhã. Não a minha vontade. E aí nós temos hoje uma classe de pessoas que se julgam não acreditar em Deus. E essa classe de pessoas, por incrível que pareça, muitas delas nasceram no berço evangélico. Pode fazer uma pesquisa aí que vocês vão descobrir sobre isso que eu estou falando. Tiveram uma experiência com o evangelho, mas em dado momento não foram atendidos. E nós vemos no livro aqui nesse salmo que Emã, ele sofre desde a sua mocidade. E o que aconteceu aqui na vida dele? Ele buscava mais e mais, mais e mais, mais e mais e mais e mais. No contexto e no texto a gente não vê ele em nenhum momento deixando de buscar. Ele argumenta, mas ele não deixa de buscar a presença de Deus. Ele diz: eu ando aflito, Senhor, prestes a expirar. Desde moço, ele diz no verso 16: sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam o tempo todo. Então olha só, meus queridos, nós vamos observando o texto, que ele vai falando o que ele está sentindo, como está sendo a sua vida, o que está acontecendo com ele. E ao final ele diz, no verso 18, que os meus conhecidos são trevas. Muitos acham que, ou já entenderam que esse versículo, ou os momentos que ele diz aqui no texto, que ele não tem mais amigos, ou não tem mais conhecidos, é porque ele tinha uma doença contagiosa. Naquela época era comum a lepra, uma doença contagiosa sem cura. Então, eles eram afastados da comunidade. Mas essa teoria, ela cai porque ele está no templo louvando a Deus, ele faz parte como conselheiro do reino de Salomão. Então não era esse o problema dele. Nós não sabemos, não nos é revelado aqui em nenhum contexto de outros textos relacionados a Emã. Mas fato é que ele sofria de alguma coisa, cujo sofrimento abatia a sua alma. Ele diz, o texto, que
ele sente como as ondas do mar o atormentando, batendo sobre ele. Eu não sei se alguém já enfrentou assim em alto mar ou alguma tempestade. Nós andamos, mas graças a Deus não aconteceu nada. Em duas ocasiões que nós tivemos em embarcações, em mar mesmo, numa área maior de água. Mas eu penso que seja terrível a sensação da morte e o sofrimento. E ele diz: Senhor, eu sinto como as ondas me esmagando, me batendo em mim. Eu lembro que agora recente sim, né? O tempo está tão rápido. 2019 nós fomos de férias em julho aqui para o litoral de São Paulo, em Ubatuba, e lá tem alguns lugares que as praias são mais bravas, e era julho, ainda estava chovendo, então o mar estava mais agitado, e assim as praias não são tão rasas em alguns pontos, onde a gente estava não era, já é bem fundo, já entrando a gente já depara com a água mais profunda, e eu estava com a Milena tinha 9 anos, e veio uma onda muito grande do nada, bem mais alta do que eu. Quando eu olhei que eu vi aquela onda, a Ellen estava um pouco mais à frente, eu pensei e abracei a Milena. Instinto de pai, né? Então eu abracei, essa onda me jogou para frente, eu caí de joelhos, eu arrastei os meus joelhos e os meus pés ao fundo ali da areia, é uma areia mais cascalhada, eu machuquei o meu pé, fiquei os dias lá todo com o pé machucado, infeccionado, devido à água ali do mar. Eu creio que se ela tivesse sozinha e eu não tivesse pegado ela, poderia, quando o mar volta, ter levado ela para dentro ali e poderia ter afogado, pela força e a violência que veio, do nada, aquela onda. Então esse é o sentimento e a sensação de Emã sobre a sua vida. Meus irmãos, finalizando a nossa mensagem desta noite, não pense que você, às vezes nós temos nos fechado, nós nos perguntamos: Senhor, por que comigo está acontecendo isso? Talvez Emã perguntou, que eu estou passando por essa aflição. Cada um tem o seu contexto, a sua vida, o seu sofrimento, mas não pense que você é o único. Esses homens passaram por grandes lutas, grandes problemas. John Bunyan, ele foi um também dos pregadores da sua época, e ele era um homem pobre, um lateiro, e este homem, ele se converteu ao conhecer a sua esposa, e por muito tempo, diz a história também, que ele sofreu de um tormento grande, porque ele pensava que tinha pecado contra Deus, e esse seu pecado era imperdoável, blasfemado contra o Espírito Santo, e isso atormentou ele de tamanha grandeza, que chegou a quase ficar louco. E hoje, este homem é o autor do livro O Peregrino. Não sei se vocês já ouviram falar. É um livro cristão mais vendido no mundo, perdendo apenas para a venda das Bíblias. Então, meus queridos, Deus tem um propósito em nossas vidas, ainda que nós não entendamos o sofrimento, o tempo, a espera, a resposta. O próprio profeta Elias, em 1 Reis 19, versículo 4, ele, após vencer os profetas de Baal, ele vai para debaixo de um pé de zimbro, ele tem a sensação e fala: não, se eu quero é a morte, não sou melhor do que os meus pais. Estranho, né? Depois de vencer uma guerra dos 400 profetas de Baal, ele se cai, o que muitos também exprimem que foi uma depressão do profeta Elias. Então, meus queridos, nós temos nesse texto tão diferente, um salmo, que ao final realmente a gente não vê na sua literalidade esperança, pelo contexto dele, fático, do fato, mas nós vemos essas aplicações para nossas vidas, e que se você está passando por algum momento de luta, lembre-se, Deus está com você, ainda que não te respondeu, ainda que você tenha a sensação de que não foi ouvido por Ele. Finalizando, nós estamos nesse mundo e somos afligidos por Ele. Segundo, para o cristão, o sofrimento é uma forma de nos achegarmos a Deus. Somos forjados na luta, crescemos espiritualmente,
e em Deus, quando nós somos provados. Por isso nós cantamos esse cântico, né? Cada vez que a minha fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Não devemos parar de orar. O ensinamento de Emã para nós, ainda que demore a resposta do nosso Senhor em nossas vidas. Deus tem promessas, sim, Deus tem promessas para as nossas vidas, para você, para mim, para todos nós, para a igreja dele. Não desista, meus queridos, em suas orações, persistam, busque. Hoje nós falamos pela manhã, no nosso estudo, que a oração, ela é uma disciplina, e das disciplinas é a disciplina mais importante que nós temos que praticar. Então eu tenho que ter uma disciplina, eu tenho que ter um momento reservado, eu tenho que orar, eu tenho que me isolar e falar com Deus. Isso vai gerar comunhão para com o Pai. O Salmo 88, ele nos ensina que a palavra de Deus está na contramão dessas tantas teologias que visam agradar o coração do homem, com tantas manifestações erradas e falhas, de teologia da prosperidade, teologia de que nós não adoecemos, de que nós não sofremos. E nós temos aqui um contexto totalmente diverso, que um homem santo de Deus padeceu em sofrimento, mas não abandonou a sua fé. Que Deus possa nos abençoar, que ainda que você se encontre talvez pensando que está em trevas, ou esteja no seu contexto como Emã, você possa ver que a luz do Senhor, ela dissipa todo o mal, ela dissipa todas as trevas, e Deus é o Todo-Poderoso. E que, se você quer ser luz nesse mundo, sal na terra como Emã, busque no Senhor. Eu, no ano passado, 2021, assim que eu voltei de Belo Horizonte, 2021, nós, voltando da pandemia, nós sabemos que muitos irmãos, depois, isso não é aqui, é qualquer igreja, os irmãos sumiram da igreja, né, não voltaram. E às vezes quando a liderança falava, meu irmão, vem congregar conosco, com amor, para o seu próprio bem espiritual, a liderança era criticada, porque pensou que estava cobrando do irmão. Mas nós estamos vendo que a palavra do Senhor nos diz que não tem como eu ser igreja isolado, meus queridos. A igreja é um povo único. Nós somos um espelho, um reflexo da eternidade nesse momento. Nós somos a igreja militante. A igreja triunfante será quando Deus buscar o teu povo. Que fica essa palavra, ainda que desse salmo tão diferente, como um motivo de alegria nos nossos corações, que Deus é presente em todos os momentos em nossas vidas. Quem dera, né, talvez nós passássemos ao menos 5% de que muitos desses homens passaram, outros no nosso contexto, outros na história mais recente, no século 16, 17, 18 e 19, durante a Reforma Protestante, passaram. Eu vejo que muitos de nós têm uma vida confortável espiritualmente, e nós reclamamos, né? Nós estamos fartos, ao contrário, estamos aqui reclamando de barriga cheia, mas que a palavra do Senhor nessa noite, ela possa ser um motivo de bênção nas nossas vidas, amém? Que esses ensinamentos, o Espírito Santo possa mover em sua vida a sua ação espiritual, amém, queridos? Vamos finalizar, quero convidar o ministério mais uma vez, para a gente encerrar com aquele cântico, Rompendo em Fé. Vamos cantar mais uma vez. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você talvez queira uma oração ao final do culto, tem os presbíteros que estão aqui, podemos orar, pode procurar qualquer um presbítero. O nosso erro também, hoje o pastor não está, mas quando o pastor estiver, o pastor sendo o anjo da igreja, o líder da igreja, junto com os presbíteros, o grande erro é a gente querer enfrentar os problemas e as lutas sozinhos. Nós somos uma igreja única. Então, se você está precisando de um auxílio, busque na pessoa certa, lógico, busque nos irmãos certos, na igreja certa, mas busque
Não tente enfrentar sozinho. Se você quiser, ao final, nós estaremos aqui para orar para você. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar. Nós vamos encerrar o nosso culto com esse cântico novamente. É para tocar aqui, Mazinho, e cantar? E esse aqui? Está funcionando esse microfone? Irmãos, nós tivemos um problema técnico. A internet caiu e os nossos microfones e nosso aparelho, que é tudo digital, não está funcionando. Somente esse microfone. Então nós temos mais um microfone aqui que nós vamos dividir o pão, né? Vamos cantar. Amém? Vamos cantar? Da vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo
cada dia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Vamos orar? Se algum irmão quer alguma oração, quiser vir aqui à frente, fique à vontade. Nós temos os presbíteros, nós vamos estar orando. Se não, no seu lugar, você pode ficar tranquilo. Nós vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus em nossas vidas. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Gratos por essa noite, por esse momento na tua casa, que o Senhor nos concedeu, de estar prestando um culto ao Senhor, de estar adorando o teu santo nome, de estar recebendo da revelação da tua palavra as confirmações, ó Deus do Espírito Santo, que o Senhor é Deus poderoso, Deus que move, que nos abençoa, que entende e conhece os nossos sofrimentos e que quer que nós tenhamos uma plena comunhão com o Senhor. Ó Deus, sabemos que muitos irmãos passam por grandes aflições, talvez estão aparentemente bem, visivelmente com um sorriso no rosto, mas por dentro muitos estão se lamentando a Ti, estão buscando em Ti uma resposta, estão buscando em Ti uma vitória, estão buscando em Ti, ó Deus, como irmã, que apenas seja ouvido em seus lamentos. Ó Deus, que o Senhor possa nos visitar esses irmãos aflitos de alma, aflitos de mente, de coração, de corpo, talvez por uma doença física, talvez por uma doença psicológica e mental, talvez pelas enfermidades da alma, por muitos que não conseguem liberar perdão, e assim eles sofrem, ó Deus, por não reconhecer que o crente deve perdoar aqueles que o ofenderam. Este é o ensinamento do Senhor em nossas vidas. Pai, que nós possamos ser de fato quebrantados, de fato viver a Tua palavra e deixarmos, ó Deus, de uma vida superficial, uma vida tão mesquinha, que pensamos nós que estamos próximos, mas estamos longe do Senhor pelo nosso egoísmo. Habita em nós o Espírito Santo, em nossos corações, e possamos romper em fé, possamos, ó Deus, caminhar sem medo, porque sabemos que o Deus da provisão, que nos traz a prospecção da vida e da vitória, é conosco. Nós oramos em nome de Jesus nesta noite. Amém e amém. Irmão, Deus abençoe. Está encerrado o nosso culto. Não sei se tem um chá ali, mas se tiver, tem um chá, um café, salão social, os irmãos ficam à vontade. Amém?